Ana acordou sobressaltada com o som de batidas violentas na porta do apartamento. Seu coração disparou ao ver o relógio marcando 3 da madrugada. Antes que pudesse se levantar, a porta foi arrombada e seu pai, com o rosto vermelho de fúria, invadiu o quarto, segurando uma carta amassada. "Você é uma vergonha para a família", gritou ele, atirando a carta em seu rosto, revelando fotos dela e Maria em um momento íntimo que alguém havia enviado anonimamente. Naquela noite, Ana foi arrastada para fora de casa, deixando para trás não só seu lar em Lisboa, mas também o amor que havia lutado tanto para esconder. No dia seguinte, o sol de Lisboa iluminava as ruas antigas do bairro Alto, mas para Ana, o mundo parecia cinzento. Ela se sentou em um café escondido, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café amargo. Aos 25 anos, Ana sempre soube que sua atração por mulheres era algo que não podia revelar. Crescera em uma família católica conservadora em Portugal, onde as tradições ditavam cada passo, a havia moldado para ser a filha perfeita, estudiosa, recatada, destinada a um casamento arranjado. Mas Maria mudara tudo. Elas se conheceram na infância, vizinhas em um prédio antigo perto do Tejo, brincando nas ruas empedradas. Com o tempo, a amizade se transformou em algo mais profundo, um segredo que as unia e as aterrorizava. Maria, 2 anos mais velha, era o oposto de Ana, ousada, com um emprego em uma agência de publicidade moderna no Chiado, onde o ambiente liberal contrastava com a rigidez familiar. Seus cabelos loiros curtos e o jeito confiante atraíam olhares, mas por trás disso, Maria carregava suas próprias cicatrizes. Sua mãe, viúva e devota, via na filha a esperança de uma vida normal, com netos e uma casa cheia. "Você precisa se casar logo, Maria." Os anos passam, repetia ela em jantares dominicais. Maria sorria, mas por dentro, o peso da expectativa a sufocava. Quando Ana confessou seus sentimentos aos 18 anos, durante uma caminhada noturna pela Alfama, Maria a beijou pela primeira vez, selando um pacto silencioso de amor proibido. Agora, com a carta exposta, Ana se sentia exposta como nunca. Quem poderia ter enviado aquelas fotos? Elas haviam sido cuidadosas, encontrando-se em parques remotos ou no apartamento de Maria, longe dos olhos curiosos. Mas em uma sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos, especialmente em famílias tradicionais, o risco era constante. Ana ligou para Maria, o telefone tocando interminavelmente até cair na caixa postal. "Onde você está? Meu pai sabe de tudo. Por favor, me liga." As horas se arrastavam e a ansiedade crescia. Ela imaginava o pior, talvez Maria tivesse fugido, ou pior, talvez tivesse sido ela traidora. Enquanto isso, Maria estava em seu apartamento, as cortinas fechadas bloqueando a luz do dia. Ela havia recebido uma ligação de sua mãe na noite anterior, chorando histericamente. "Vi fotos suas com aquela garota, Ana. Como pôde fazer isso conosco? Seu pai deve estar se revirando no túmulo." Maria negou no início, mas as provas eram irrefutáveis. Alguém do círculo delas havia descoberto e espalhado o segredo. Pior ainda, era Joana, uma amiga em comum que sempre invejara a proximidade delas. Joana, heterossexual e casada, via no relacionamento delas uma ameaça à moralidade que pregava em rodas de conversa. "Eu fiz pelo bem de vocês", disse Joana quando confrontada por Maria. "Vocês precisam de ajuda, não de ilusões." Maria sentiu uma raiva profunda, mas também culpa. Ela havia incentivado Ana a ser mais aberta, a arriscar mais, ignorando os perigos reais. Agora, com Ana expulsa de casa, Maria se questionava se valia a pena continuar. "E se eu me casar com um homem, como minha mãe quer? Poderia fingir uma vida inteira?" Pensamentos assim a atormentavam, revelando o conflito interno que a dilacerava. Ela amava a Ana, mas o preço era alto. Perder a família, enfrentar olhares julgadores no trabalho, lidar com a solidão que viria se o segredo se espalhasse mais. Ana, decidida a confrontar seu pai, voltou para a casa familiar em Sintra, nos arredores de Lisboa. A viagem de trem foi agonizante,
com memórias invadindo sua mente. Lembrou-se da primeira vez que sentiu atração por Maria, aos 15 anos, durante uma festa de São João. Elas dançaram juntas, rindo, e Ana sentiu um calor inexplicável. Anos depois, quando Maria convidou para um fim de semana em Cascais, o beijo na praia selou o inevitável. Mas agora, chegando à porta da casa antiga, Ana tremia. Seu pai esperava na sala, a mãe ao lado, com olhos inchados de choro. Você vai para uma clínica. Vamos curar isso, disse o pai, com voz firme. Ana gelou. Ele falava de terapia de conversão, algo ainda sussurrado em círculos conservadores portugueses, apesar das leis progressistas do país. Pai, isso não é uma doença. Eu amo Maria. As palavras saíram como um grito, mas o pai interrompeu. Amor? Isso é pecado, Ana. Você nos envergonha. A mãe, sempre submissa, apenas assentiu, mas Ana viu um lampejo de dúvida em seus olhos. Era o início de uma batalha que testaria limites familiares. Naquela noite, Ana fugiu para o apartamento de Maria, batendo na porta até ser atendida. Maria a puxou para dentro, abraçando-a com força. Desculpe, eu não atendi. Estava em pânico. Elas choraram juntas, mas o alívio durou pouco. Maria confessou, minha mãe quer que eu me afaste de você. Diz que senão, me deserdará. Ana sentiu uma facada no peito. E você? O que vai fazer? Maria hesitou e nessa hesitação, Ana viu a primeira rachadura em seu amor. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Ana, sem lar, ficou com Maria, mas o apartamento pequeno se tornava claustrofóbico. Elas discutiam sobre o futuro. Ana queria lutar, revelar tudo e enfrentar o mundo. Maria, mais pragmática, temia as consequências sociais. Em Portugal, as leis protegem, mas as pessoas não. Perderíamos empregos, amigos. Ana argumentava, mas e nós? Vale a pena viver uma mentira? O conflito interno de Maria se aprofundava, ela amava a Ana, mas o medo de isolamento a paralisava. Uma semana depois, Joana apareceu no trabalho de Maria, com um sorriso falso. Eu só queria ajudar. Vocês precisam ver que isso não é natural. Maria explodiu. Quem é você para julgar? Saia daqui. Mas as palavras de Joana ecoavam, plantando sementes de dúvida. Ana, por sua vez, recebeu uma mensagem do irmão mais novo, Pedro. Volte para casa, mana. Pai está arrependido, mas quer que você prometa mudar. A oferta era tentadora, voltar à segurança familiar, mas significava trair a si mesma. Ana esteira para a mensagem de Pedro por horas, o celular tremendo em suas mãos. Voltar para casa significaria fingir, negar Maria, negar quem era. Mas o cansaço emocional a fazia vacilar. Talvez eu possa tentar, pensou ela, imaginando uma vida dupla, amor escondido, fachada perfeita. Maria, percebendo a angústia, a confrontou naquela noite. Você está pensando em voltar, não é? Em me deixar. Ana negou, mas as lágrimas a traíram. Eu não sei mais o que fazer. Meu pai me ofereceu ajuda financeira se eu melhorar. Maria se afastou, magoada. E eu? Sou só uma fase para você? A discussão escalou, vozes e quando no apartamento. Maria acusou Ana de covardia. Ana rebateu, dizendo que Maria era egoísta por não entender a pressão familiar. Sua mãe é só uma, eu tenho uma família inteira contra mim. No calor do momento, Maria revelou algo que mudaria tudo. Eu contei para Joana sobre nós. Achei que ela entenderia, que poderia ajudar. Ana congelou. Você o quê? Foi você quem começou isso? Maria negou, não de propósito. Foi um erro, eu confiei nela. Mas para Ana, era traição. Ela saiu correndo, as ruas de Lisboa borradas pelas lágrimas.
Refugiada em um hotel barato no Martim Muniz, Ana refletiu sobre sua vida. Aos 25, ela trabalhava como professora em uma escola primária, onde as crianças a adoravam, mas os colegas conservadores sussurravam sobre solteiras. Seu salário mal cobria as despesas e, sem família, o futuro parecia sombrio. Lembrou-se de momentos felizes com Maria, piqueniques no Parque Eduardo VII, noites assistindo ao pôr do sol no Mirador da Senhora do Monte. Mas agora a dúvida corroía: será que o amor vale tanta dor? Maria, sozinha em casa, se arrependia amargamente. Contar para Joana fora um erro impulsivo durante uma conversa bêbada sobre relacionamentos. Joana, fingindo empatia, usara a informação para salvar as amigas, enviando as fotos para as famílias. Maria ligou para a mãe, tentando explicar. Mãe, eu amo Ana. Isso não é escolha, é quem eu sou. A mãe chorou. Filha, pense nos netos, na igreja. Você pode mudar. Maria desligou, sentindo o abismo crescer. Ela decidiu lutar, mas como? Dias depois, Ana recebeu uma ligação do pai. Venha para casa. Vamos conversar. Relutante, ela foi. A casa em Sintra cheirava a cozida à portuguesa, mas o ar estava pesado. O pai, mais calmo, disse: Eu consultei um padre. Ele diz que isso é teste de Deus. Podemos ajudar você. Ana rebateu: Pai, amor não é teste. É real? A mãe interveio: E Maria? Ela te influencia mal? Ana defendeu: Ela me faz feliz. Mas o pai insistiu: escolha, família ou ela. Enquanto isso, Maria enfrentava sua própria crise. No trabalho, rumores se espalhavam e um colega evitou no almoço. Ouvi coisas, disse ele. Maria se sentiu isolada, questionando se valia expor-se mais. Ela marcou um encontro com Joana em um café no Rocio. Por quê? Porque nos traiu? Joana respondeu: porque é errado. A sociedade não aceita. Estou salvando vocês. Maria riu amargamente. Salvando? Você destruiu tudo. Saiu dali decidida a reconquistar Ana. Ana, após a conversa familiar, voltou para Lisboa de trem, a mente em turbilhão. No caminho, viu casais heterossexuais de mãos dadas, invejando a normalidade. Por que não posso ter isso? Chegando ao apartamento, encontrou Maria esperando na porta. Me perdoe. Eu errei, mas te amo. Elas se abraçaram, mas Ana hesitou. E agora? Minhas opções são ruins. Decidiram planejar, talvez se mudassem para o Porto, onde o ambiente era mais liberal. Mas o plano ruiu quando o pai de Ana apareceu no apartamento dias depois, com Pedro. Vim buscá-la, disse ele. Maria se interpôs: ela fica comigo. O pai explodiu: você é o problema. Afaste-se da minha filha. Pedro, confuso, tentou mediar: pai, dê uma chance. Mas a tensão culminou em uma briga verbal, com acusações voando. Ana, no meio, gritou: basta. Eu escolho Maria. O pai saiu furioso, prometendo cortar laços. A vitória foi amarga. Ana perdeu o apoio familiar e Maria viu sua mãe se distanciar. Elas se apoiaram mutuamente, mas as feridas eram profundas. Ana começou a questionar: e se eu tivesse escolhido a família? Poderia ser feliz? Maria, sentindo a dúvida, propôs terapia, mas Ana recusou, temendo mais julgamentos. Semanas passaram e a pressão social aumentou. No trabalho de Ana, a diretora chamou: ouvi rumores. Isso afeta a imagem da escola. Ana defendeu-se: minha vida pessoal não interfere. Mas o medo de demissão crescia. Maria, por sua vez, perdeu um cliente importante que citou valores incompatíveis.
O amor delas era testado diariamente. Em uma noite chuvosa, elas discutiram novamente. Ana acusou Maria de ser a causa se você não tivesse contado para Joana. Maria rebateu: e você? Sempre hesitante. A briga terminou com Maria saindo, deixando Ana sozinha com seus demónios internos. Maria andou pelas ruas molhadas de Lisboa, o chuva batendo em seu rosto misturando-se às lágrimas. Ela parou em um bar no cais do Sodré, pedindo um gin tonica para afogar as mágoas. Porque tudo é tão difícil, pensou. Aos 27, ela imaginava uma vida estável, mas o amor por Ana a levara a um caos emocional. Lembrou-se da infância, órfã de pai cedo, dependente da mãe, sempre buscando aprovação. Ana fora sua âncora, mas agora parecia uma corrente. De volta ao apartamento horas depois, encontrou Ana dormindo no sofá, exausta. Maria a cobriu com um cobertor, sentindo culpa. No dia seguinte, elas conversaram calmamente. Precisamos ser fortes juntas, disse Maria. Ana concordou, mas internamente, o conflito moral a consumia. Era certo desafiar a família por amor? A sociedade portuguesa, apesar de leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em áreas rurais como Sintra. Joana, não contente, espalhou mais rumores nas redes sociais, postando anonimamente sobre amigas perdidas no pecado. Ana viu as postagens e confrontou Joana por mensagem: pare com isso. Você não sabe o dano que causa. Joana respondeu: estou orando por vocês. A hipocrisia enfureceu Ana, revelando as camadas de preconceito social. Maria decidiu agir, marcou uma reunião com sua mãe em um restaurante em Belém. Mãe, aceita ou perca-me. A mãe chorou: filha, a igreja diz. Mas Maria interrompeu: a igreja não vive minha vida. A mãe prometeu tentar, um pequeno vitória, mas frágil. Ana, inspirada, tentou reconectar com Pedro. Eles se encontraram em um parque no Príncipe Real, área gay-friendly de Lisboa. Mana, eu apoio você. Pai é teimoso, mas mudará. Pedro revelou que o pai consultara um terapeuta, questionando suas crenças. Ana sentiu esperança, mas o dano estava feito. A tensão subiu quando o pai de Ana sofreu um infarto leve, culpando o estresse da situação. Ana correu para o hospital em Sintra, Maria ao lado. O pai, fraco na cama, murmurou: volte para casa, sem ela. Ana rebateu: sem Maria, não volto. A mãe mediou: dê tempo a ele. Ana saiu dividida, o peso da culpa a esmagando. Maria, vendo Ana sofrer, questionou o relacionamento. Talvez sejamos tóxicas uma para a outra. Ana negou: não, é um mundo que é tóxico. Elas decidiram viajar para o Algarve, fugir da pressão. Na praia de Faro, sob o sol, elas reconectaram, mas uma ligação interrompeu. Joana fora demitida por assédio, karma ou coincidência? De volta a Lisboa, o alto tráfego aumentou. Ana perdeu o emprego, a escola citou razões administrativas, mas era claro o preconceito. Desempregada, ela dependia de Maria, criando ressentimento. Sinto-me um fardo, confessou Ana. Maria assegurou: somos uma equipe. Mas internamente, Maria planejava uma surpresa, uma proposta de compromisso, apesar dos riscos. Em uma noite romântica no castelo de São Jorge, Maria ajoelhou: case comigo. Vamos oficializar. Ana chorou de alegria, mas hesitou: e as famílias? Maria respondeu: elas virão ou não? Nós primeiro. Elas se beijaram, mas o momento foi interrompido por uma mensagem do pai: venha sozinha ou não venha. A escolha de Ana era crucial: amor ou família? Ela optou por adiar, causando frustrações. Maria se sentiu rejeitada, levando a mais brigas. Você sempre escolhe eles, acusou. Ana rebateu: eles são sangue.
O ciclo de dor continuava. O infarto do pai de Ana serviu como catalisador. No hospital, Ana confrontou: Pai, meu amor por Maria não muda quem sou como filha. Ele, enfraquecido, admitiu: Eu temo pelo seu futuro. A sociedade é cruel. Ana viu vulnerabilidade nele, um homem moldado por gerações de tradição. Mude comigo, pai. Ele prometeu pensar, um passo pequeno. Maria, apoiando de longe, enfrentou sua mãe novamente. Venha conhecer Ana de verdade. A mãe relutou, mas apareceu em um jantar tenso. Conversas superficiais deram lugar a confissões. Senhora, eu amo sua filha. A mãe chorou, mas e os netos? Maria respondeu: adotaremos, se quisermos. Amor é amor. A mãe saiu pensativa, sem rejeição total. Joana, arrependida após perder o emprego, ligou para Ana: Desculpe. Eu estava errada. Ana perdoou, mas avisou: o dano permanece. Isso trouxe fechamento, mas as cicatrizes emocionais perduravam. Com Ana desempregada, elas lutaram financeiramente. Maria assumiu horas extras, estressada. Ana procurou empregos, mas entrevistas revelavam preconceitos sutis. Você é solteira? Perguntavam, insinuando. Ana se sentia diminuída, questionando sua identidade. Em uma terapia que Maria insistiu, Ana abriu-se: Sinto culpa por machucar minha família. O terapeuta ajudou: sua felicidade não é egoísmo. Maria, em sessões separadas, lidou com traição própria: eu causei parte disso. Elas cresceram, mas o caminho era árduo. O alto veio quando o pai convidou Ana para um almoço familiar, incluindo Maria. Quer tentar? Disse ele. No encontro em Sintra, tensões surgiram. O pai evitou olhares, a mãe perguntou sobre planos. Maria defendeu: somos felizes. Pedro apoiou, aliviando. Mas o pai confessou: vi um documentário sobre casais como vocês. Talvez eu esteja errado. Era progresso, mas lento. Porém, uma traição final abalou. Maria, sob pressão no trabalho, mentiu sobre ser solteira em uma promoção. Ana descobriu: você me negou? Maria admitiu: foi medo. Desculpe. Ana sentiu-se traída novamente, saindo de casa. Refugiada com Pedro, Ana refletiu: vale a pena? Pedro aconselhou: lute pelo que quer. Maria a procurou: eu errei, mas aprendo. Elas reconciliaram, mas com condições: honestidade total. A sociedade continuou desafiando, olhares em público, comentários online. Elas se juntaram a um grupo LGBT em Lisboa, encontrando apoio. Ali, histórias semelhantes as fortaleceram. Com o tempo, as famílias amoleceram. O pai de Ana compareceu a um jantar, conversando com Maria sobre futebol, quebrando o gelo. A mãe de Maria enviou uma carta: estou tentando entender. Não era aceitação plena, mas um começo. Ana encontrou emprego em uma ONG LGBT, usando sua dor para ajudar outros. Maria foi promovida honestamente, revelando sua orientação. Elas se casaram em uma cerimônia simples no Registro Civil de Lisboa, com Pedro e mães presentes, relutantes mas ali. Mas o preço foi pago: amizades perdidas, carreiras afetadas, saúde mental abalada. Ana sofreu ansiedade, Maria depressão leve. Elas superaram com terapia e amor. Anos depois, olhando o Tejo, Ana refletiu: foi certo desafiar tudo? Maria sorriu: sim, porque somos livres. É certo sacrificar laços familiares pelo amor verdadeiro?